Então, boa noite, meus irmãos. Estamos hoje aqui na nossa palestra pública, hoje do dia 11 de março de 2020, uma quarta-feira de muito calor, muito abafado, de muita chuva que vem por aí, se Deus quiser, para o nosso açude transbordar e a felicidade tomar conta de todos nós. Então, hoje, eu resolvi trazer aqui para a nossa reflexão de hoje, a nossa palestra pública, um tema que está presente nas instruções dos Espíritos, que faz parte da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. A instrução dos Espíritos sempre está após o comentário de Kardec, que por sua vez está após as palavras, os textos evangélicos. Então, nas instruções dos Espíritos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, um espírito que não quis se identificar nos dá uma mensagem belíssima. E essa mensagem começa com a passagem evangélica, onde os apóstolos, já após aquele dia de ensinamentos, aquele dia de trabalhos, eles chegam no conforto da casa onde eles se repousavam e após tomar um banho, tirar as sandálias, sentar e tomar aquele cafezinho, eles chegam para Jesus. Então é um momento muito íntimo deles. Essas palavras que Jesus diz aqui não foram ditas ao público em geral. Foram ditas aos apóstolos, na intimidade deles. E os apóstolos chegam. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Guardem bem essa palavra. Ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que se tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas. Porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus capítulo 13, versículos 10 a 14. É um texto complexo, merece o nosso estudo. À primeira vista você não entende quase nada do que Jesus quis dizer aqui, mas por isso ele nos convida ao aprofundamento e diz que busquemos a verdade, pois só ela nos libertará. Então o tema dessa palestra hoje é Dar-se-á aquele que tem. É o título deste capítulo, desta instrução dos Espíritos que está no capítulo 18. E o item 14 diz, está em Marcos esse aqui, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. Olha só o tema do exórdio hoje, que coincidência, né? E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á. E ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Aparentemente é uma injustiça que Jesus está dizendo aqui, né? Aquele que tem, vamos dar mais, e aquele que pouco tem, vai se lhe ser tirado. Se você interpretar com os olhos do corpo, com os ouvidos do teu corpo, do teu corpo material, realmente é uma injustiça, não vai fazer sentido. Mas se você olhar com seus olhos do espírito, e ouvir com seus ouvidos espirituais, tentar se aprofundar nesse ensinamento, você vai perceber que Jesus quis nos ensinar uma coisa que ele já havia dito, ele quis retificar para os apóstolos. Já a gente chega lá, que é a parábola dos talentos. Então já a gente vai ler ela. Porque as parábolas varam os séculos. Quanto mais o tempo passa, mais interpretações aparecem. Por mais que tenham sido simples as palavras ditas por Jesus, as parábolas são textos muito singelos, muito simples. Mas quanto mais os séculos avançam, quanto mais a humanidade progride intelectualmente, mais aquela singeleza, aquela simplicidade torna-se mais esplêndida, faz mais sentido. Então a nossa compreensão vai se aprofundando. Jesus era um grande pedagogo, pois quanto mais vamos crescendo espiritualmente,
mas vamos compreendendo. Então, vamos iniciar a nossa análise de hoje, a nossa reflexão, observando esse pequeno trecho que Jesus diz. Por que eles falam por parábolas? Perguntou os discípulos, na intimidade deles. E Jesus respondeu, é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Vamos agora tentar entender um pouco do que seria o reino dos céus. Vamos fazer uma pequena analogia agora. Existem diversos reinos da natureza, concordam? Reino mineral, reino animal, reino vegetal, reino animal e o reino nominal, que somos nós, né? Então, a gente tem que perceber, a gente tem que estudar esses reinos através de suas características. No reino mineral, o elemento primordial de um minério seria o seu átomo, né? Para quem estudou isso em química, né? Nós vamos relembrar um pouquinho agora as aulas de química. Porque na estrutura do átomo existe, todo mundo deve lembrar, né? Existe o núcleo, né? Todo átomo tem um núcleo e ao redor desse núcleo giram elétrons, prótons e nêutrons, que são as partículas subatômicas. Se tiver algum professor de química aqui, me corrija. E ao passar dos séculos, das décadas, o estudo da física e da química, eles perceberam, os cientistas perceberam, que existe uma troca de energias entre o núcleo e entre as partículas. Se a gente levar para o sistema solar, a gente vai perceber que o Sol seria o núcleo do sistema, desse imenso átomo, né? Se a gente interpretar pelo lado do sistema solar, e os planetas seriam as partículas. Existe uma troca de energia. O Sol fornece luz e calor para os planetas. E os planetas, em sua órbita, fornecem a energia cinética que faz o Sol girar, que por sua vez é o que faz o combustível queimar e aquela coisa toda. Então há uma troca, há uma serventia, né? Vamos analisar por esse lado. Então o átomo vibra, o seu núcleo vibra e emite energia para as suas partículas. E as suas partículas respondem também com vibração, com movimento, que por sua vez faz o núcleo se manter. É uma rede de doação, é uma rede de oferecimento energético. Vamos agora para o reino vegetal. Reino vegetal a gente pode chamar de a defesa da vida, um instinto, né? É nesse reino onde o instinto começa a surgir, né? Se a gente colocar uma planta já nascida, já brotada, dentro de um quarto escuro, e a gente deixar que entre apenas um filete de luz nesse quarto, vocês podem ter certeza que a planta vai crescer em direção a esse filete de luz. Ela não tem inteligência, o reino vegetal age por instinto. Então, quando você vê aquelas plantas que comem os insetos, que elas se fecham, ali não há raciocínio, não há inteligência, há um instinto. Se há alguma coisa tocar dentro delas, ela se fecha e ela se alimenta do inseto. Da mesma forma, a planta ela vai buscar a luz porque ela sabe que sem a luz ela não vai existir, ela vai morrer. Ela precisa da luz, dos fótons, para realizar a fotossíntese, que a gente sabe que é o mecanismo que faz os vegetais existir. Então a gente, aos poucos, reino mineral, troca de energias, reino vegetal, surgimento do instinto. E no reino animal? No reino animal existe uma corrente científica chamada etologia, que ela estuda o comportamento dos animais. Então, a etologia, ao longo do tempo, percebeu que existem estruturas de liderança entre os bandos, né, de gorilas, de leões, aqueles animais da África. Existem estruturas de chefia, de sociedade, estruturas de administração entre eles. Que a gente, quando vê um bando de macacos junto, um bando de zebras, existe uma espécie de chefe, o líder do bando, né? Um macho dominante, quando chega outro, eles vão brigar até a morte para tomar o lugar do outro, aquela coisa. Então isso já é o início, é o surgimento da inteligência. Os animais também têm instinto, assim como as plantas. Mas ao contrário das plantas, os animais têm a característica da inteligência. Existe até uma espécie de corvo na Austrália, que eu vi isso no Globo Repórter. Esse corvo fica com a noz, todo mundo aqui sabe o que é uma noz, né? É uma estrutura saborosa, pastosa, mas é envolvida por uma casca muito dura. E muitos animais não conseguem abri-la, alguns pássaros. Então esse corvo ele fica na beira da faixa de pedestres, lá em Sydney, na Austrália,
e aguarda o sinal fechar. Quando o sinal fecha, o povo começa a passar e ele vai no meio do povo pulando e larga a nós no meio da faixa de pedestres e volta. Então, quando o sinal abre, os carros passam e quebram a nós. Quando o sinal fecha novamente, ele vai lá e come. Isso é o início do raciocínio. Lógico, não são seres com inteligência como nós, do reino nominal, mas já possuem raciocínio, já existem até umas correntes da etologia que querem dividir os animais em irracionais, semi-racionais e racionais, que somos nós. Então, o golfinho é um animal muito inteligente, quem tem um cachorro em casa sabe muito bem. Então, a característica desse reino é o surgimento da inteligência. No reino nominal, somos nós, é mais do que a inteligência. Nós já temos o instinto, nós já temos a inteligência, só que a gente tem uma coisa a mais dos outros reinos, nós temos as emoções e os sentimentos. Então, nós somos capazes de nos comovermos com alguém que sofre, nós somos capazes de sentir sentimento, né? Ódio, raiva, que infelizmente são sentimentos inerentes a espíritos imperfeitos que somos nós. Então, nós somos capazes de nos emocionar com a alegria do outro, com a tristeza do outro. E também somos capazes já de aplicar, executar algumas artes, como a música, a poesia, né? a pintura. Então, nós somos capazes disso, que os animais não são. Então, já são características a mais. Então, a gente viu que o instinto surge nos vegetais, passa para os animais, que a coesão atômica passa para os demais reinos, afinal nós somos também feitos de átomos. É como se fosse uma espécie de treinamento, uma espécie de preparação. É como Leon Denis dizia, né? Que a alma nasce... Como é, papai? Que eu já me esqueci a célebre frase dele. A alma dorme na pedra, agita-se no vegetal, desperta no animal, não, sonha no animal e desperta no homem. É uma frase bem célebre de Leon Denis, que é mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? E quando a gente se aprofunda no estudo da doutrina, a gente entende mais ou menos o que é isso. Mas, se existe uma preparação, um treinamento, nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, existe o reino dos céus, né? Se existem esses reinos, esse reino dos céus que Jesus tanto nos falou, seria um reino com algumas características particulares também? E que características seriam das criaturas do reino dos céus? Vamos lá, quem arrisca aí dizer, quem quer falar? Cita apenas uma característica de uma criatura do reino dos céus. O que vocês acham? O que eles têm além de nós? O que eles sentem? Pronto, vamos lá. Amor, compaixão, mas isso aí a gente também sente, né? Uma coisa que eles fazem que a gente não faz. O que vocês acham? Também, né? É uma característica dos mais elevados, o domínio sobre a matéria. Mas eles são criaturas que vivem em perfeito estado de caridade. Eles vivem, eles estão a todo o momento servindo, amando ao próximo. Nós, espíritos imperfeitos, ainda temos lampejos. A gente de vez em quando se comove, sente pena, ajuda alguém, mas depois voltamos para nosso egoísmo. Voltamos para nossas atenções egocêntricas do dia a dia, que a gente luta mais para sobreviver do que para ajudar os outros, né? Então, a grande característica de uma criatura do reino dos céus é ele estar em completo estado de caridade. Por isso que Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E caridade, como estamos em palestra pública, é bom a gente repetir esses conceitos. Questão 886 do Livro dos Espíritos, onde o Espiritismo nos mostra esse caminho, nos dá esse norte, nos dá essa luz. Caridade, tal qual entendia Jesus, era indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, benevolência para com todos. Né? Você doar uma cesta básica, dar um remédio, dar um abrigo, dar um agasalho, é generosidade. A generosidade é uma das filhas da caridade. A caridade
no sentido amplo, tal qual entendia o Cristo, são esses 3 itens que eu acabei de citar. Então, a criatura do reino dos céus vive em estado de caridade o tempo todo. Em momento algum você vai ver um Jesus, que é um espírito puro, perfeito, atuando apenas na satisfação do seu ego, de suas atividades diárias. Não. Jesus estava sempre servindo. Os espíritos bons da escala espírita, da segunda ordem, eles já estão entrando nesse reino, eles já servem aos demais. Como a gente vê muitos exemplos aí, muitos deles já encarnaram entre nós, uma irmã Dulce, né? Um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. São espíritos da ordem dos bons que eles passaram a vida inteira deles, um Divaldo Franco, né? Passaram a vida inteira deles se dedicando aos outros, trocando energias, como no átomo, né? Doando energias. E aí vem a grande pergunta: o quanto a gente está se capacitando para se tornar uma criatura do reino dos céus? O quanto nós estamos nos esforçando no nosso dia a dia, o quanto nós estamos lutando para que cada vez mais essa grande característica esteja presente em nosso coração. O quanto a gente se esforça. Quando a gente chega no final do dia, que nós vamos fazer a nossa prece, Santo Agostinho, quem gostava de dizer isso, que ele gostava de revisar todo o seu dia, né? Desde o momento que levantou até aquele instante que dormiu. O que foi que eu fiz hoje? Que, vamos entrando nesse exemplo, que me enquadrasse numa criatura desse reino. Estar em estado de caridade, em auxiliar o próximo, em amar. E como nós brasileiros estamos precisando disso. Tá aí, Deus de vez em quando agita. Pra você ver como Deus é tão bom, tão poderoso. Ele, com apenas uma cena na televisão, agitou um país inteiro. O abraço do Dr. Drauzio Varela como é o nome? Na Trans, né? Então, com essa simples imagem da televisão, Deus agitou os nossos sentimentos mais ruins que estavam adormecidos. E você vê aí o tanto de impropérios, de julgamento, de emissões de opiniões que muitas vezes vão muito de encontro ao que Jesus nos ensinou. Porque o reino dos céus não é um lugar, não é um ambiente. O reino dos céus é um estado de caridade, como nós estamos dizendo aqui. Então ele deve ser construído dentro de nós. Nós é quem devemos construir o reino dos céus em nossos corações. O reino dos céus não é um lugar para onde a gente vai. É um lugar onde nós... como é que eu posso dizer? É um lugar onde nós construímos dentro de nós mesmos para que a gente habite em nós mesmos e Deus habite junto. Então é algo que deve ser construído por cada um, através das nossas experiências, através das nossas existências, através do nosso dia a dia. E diariamente, você pode ter certeza que nós temos inúmeras oportunidades de praticar a caridade. Cabe a nós fazermos a revisão diária, a revisão semanal de nossas atividades, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para ver se nós estamos caminhando em direção a este reino, se nós estamos construindo o reino dos céus no nosso coração. Então, continuando, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Vamos lá. A gente não pode interpretar ao pé da letra, né? Jesus não afirma que é Deus quem tira e dá. Se você ler novamente o texto, você vai ver que Jesus, em momento algum, diz: porque aquele que já tem, Deus vai lhe dar mais. E aquele que mesmo que tem, Deus vai tirar. Não, Jesus não cita Deus. Jesus diz: aquele que já tem, mais se lhe dará. Então, algo dará. Que algo será esse? Né? Deus jamais dá a quem já tem e tira de quem não tem. Jesus falava do bom uso, da responsabilidade que cada um de nós possui. Então, vamos agora ler rapidamente a parábola dos talentos, que, na minha opinião, ela sintetiza com uma linguagem simples e figurada esse ensinamento que Jesus quis nos passar. Fique à vontade. Então está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento.
a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Talento era uma medida de ouro da época, era muito dinheiro. Alguns especialistas já fizeram até a conversão para o real, de uma medida de um talento, daria em torno de 600 mil reais. Algumas pessoas já fizeram a correção monetária de 2.000 anos, né? Então, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Ele com 5 trabalhou, emprestou, fez alguma coisa e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2, ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Transição planetária, né? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o muito foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom servo, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento. Olha aqui, dar-se-á aquele que tem, é o título do capítulo, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a parábola dos talentos resume de forma perfeita esse ensinamento que Jesus deu no íntimo para os seus apóstolos, né? Porque aquele que tem, mais se lhe dará e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tenha, ele se lhe tirará. Uma análise bem rápida dessa parábola quer dizer o seguinte: Deus nos confia o tempo todo experiências, recursos materiais, recursos espirituais. Ele está o tempo todo nos dando os talentos dele, né? O que nós estamos fazendo com esses talentos? Será que nós estamos multiplicando para quando chegar a hora da prestação de contas a gente entregar a ele o dobro? Ou a gente está enterrando? Será que a gente não está enterrando o nosso talento com medo de enfrentar a vida, com medo de enfrentar as experiências? Hein? Então isso é uma boa reflexão que a gente tem que fazer. Essa parábola dá uma palestra, eu já até tenho uma palestra sobre ela, a gente tem que resumir, pois o tema é outro, né? Então, eu trabalho com empréstimos bancários, né? Eu trouxe uma breve analogia para a gente entender mais ou menos esse ensinamento. Se a gente pega um empréstimo, vamos supor, de 10 mil reais, e você vai dividir em 60 parcelas, você vai pagar em 5 anos. Quando você juntar todas as parcelas e somar elas, vai haver um juro, né? Você vai pagar praticamente com o dobro, né? Seria em torno de 20 mil reais você vai pagar esse empréstimo. A gente tem que entender o que é investimento e o que é gasto. A pessoa que pega um empréstimo e investe em coisas que dão retorno, imóveis, juros bancários, quando passar os 5 anos, ele vai ter arrecadado muito mais do que 20. Então ele não vai ter desperdiçado o seu recurso, o seu tempo, né? Mas aquele que faz o empréstimo para tampar os buracos, né? Pagar dívidas. Então ele vai estar fazendo a bola de neve aumentar. A dívida dele, depois de 5 anos, vai estar bem maior.
Então vai chegar um momento que a dívida se torna impagável, concordam? A pessoa que desperdiça o recurso. E quando ela se torna impagável, o que é que o banco faz? Vem tomar sua casa, vem tomar seu carro, vem tomar seus bens materiais. Ou seja, aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará, né? E aquele que investiu os 10 mil reais? Aquele que tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Então a gente tem, levando para o lado espiritual essa interpretação, há um grande investimento de Deus em nós. Nós não estamos aqui para apenas dormir, comer, se reproduzir e morrer. Não. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores, dia após dia. Então, todos os dias é nosso dever combater dentro de nós os maus sentimentos que nos deixam ainda presos à escala dos espíritos imperfeitos, que é sentir raiva, que é sentir orgulho, que é sentir ódio, que é sentir ciúme, inveja, que é julgar os outros, né? Então, cada dia que você combate esses maus sentimentos, você está fazendo bom uso do que Deus está lhe emprestando, dos talentos que Ele lhe entregou, do empréstimo que você fez com Ele. Então, a gente está sempre recebendo instrução, nós estamos sempre recebendo orientação, receptividade, a gente trazendo para o centro espírita, a gente toma passe, estuda o Evangelho, né? Mas a gente não faz nada do lado de lá, né? Quando a gente sai daqui, a gente continua sendo o mesmo ser totalmente imperfeito que nós somos. Nós não nos esforçamos para nos melhorar, para caminhar em direção a Deus, para evoluir, para abandonar esses mundos de provas e expiações e nos tornarmos um espírito bom. O quanto nós estamos nos esforçando para isso. E continuando, por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então, em relação à aspiração ao reino dos céus, a gente pode dividir as pessoas didaticamente em 4 tipos, né? De criaturas que, quando estão ouvindo o Evangelho, de alguma forma. Porque Deus não faz que o Evangelho nos seja mostrado por palavras ou durante o dia, por palestras, não. Deus nos mostra o Evangelho o tempo todo através das experiências. Quando nós somos abordados na rua, alguém nos pedindo ajuda, quando alguém, na angústia, vem lhe pedir um conselho, são alguns dos acontecimentos diários em que Deus está exercitando a nossa aspiração ao reino dos céus, onde o Evangelho nos está sendo mostrado. Então, desses 4 tipos das criaturas que ouvem a mensagem, primeiro grupo, não compreende a palavra e não dão importância. Né? A gente conhece muita gente assim, né? Até ouvem, eventualmente, falar, mas não valorizam. Ignorância total do conceito da estrutura. Pessoas que têm horror à religião, horror ao Evangelho, que têm ranço de Jesus, né? Trazendo para a nossa linguagem agora pop, né? Então, os criminosos em geral, pessoas que não estão nem aí para a vida, que se afogam nos vícios diários, que se afundam nas más experiências. Segunda categoria, ouvem, mas não estão preparados para superar as dores, atribulações, se deixam levar pelas emoções e cometem coisas terríveis. Esses aqui começam a dar alguma atenção aos ensinamentos do Cristo. De alguma forma eles já começam a ouvir a mensagem, mas no momento que é testado, no momento que a nossa cruz é colocada nas nossas costas, sucumbem à dor. Muitos viram ateus, outros cometem crimes, não suportam o peso da cruz, não suportam a dor que estão passando. Terceiro grupo, ouvem e gostam. Frequentam os templos, frequentam os centros espíritas, frequentam os terreiros da Umbanda, frequentam algum tipo de religião, mas não vivem. Eu gosto dali, né? Eu gosto do centro espírita, eu adoro tomar um passe, é uma beleza, mas quando sai é um ser violento, é um ser que trata mal os filhos quando chega em casa, que trata mal a esposa, que trata mal o marido. Então, de que adianta, né? A gente está aqui
ouvindo falar, mas não tentar praticar o evangelho na nossa vida. E o quarto grupo ouvem e tentam aplicar aquilo na vida, tentam se reformar. Então esse grupo já começa a desenvolver a vontade de entrar no reino dos céus. Concordam? Existem pessoas assim. Existem pessoas boas que tentam diariamente se tornar uma criatura do reino dos céus em estado de caridade permanente. E muitos são os exemplos, né? De quem ouviu e entendeu, de quem olhou e viu. Não é isso que Jesus fala, né? Eu vou citar aqui duas pessoas, duas criaturas que estiveram entre nós, que são belíssimos exemplos de criaturas do reino dos céus. Então, Bezerra de Menezes, né? Nosso querido Bezerra de Menezes. Tem uma pequena história dele, que ele esteve trabalhando o dia todo, ele era médico, atendeu muitas pessoas, né? Estava cansado. Ao final do dia, ele ajudava tantas pessoas durante as consultas, que financeiramente até, que ele terminava o dia às vezes até sem o dinheiro de voltar para casa, de pagar o bonde. Então, num desses dias, ele terminou as consultas, estava liso, né? E quando ia caminhando lá no Rio de Janeiro, onde ele morava, um homem o abordou. Seu Bezerra, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou com minha mulher e meus 2 filhos em casa doentes, com febre. Não tenho um tostão no bolso. Pelo amor de Deus, me ajude de alguma forma. E Bezerra botou a mão no bolso, não sentiu nada. Se fosse um de nós, nesse momento diria, meu filho, eu não tenho nada para lhe dar. Infelizmente, não posso lhe ajudar. E dispensaria, né? Mas o que é que ele fez? Meu filho, eu não tenho nada para lhe dar financeiramente, mas vem cá, me dê um abraço. Isso aqui eu tenho, o tempo inteiro eu posso lhe dar agora. E abraçou aquele homem com todo o amor que aquela alma iluminada tinha, né? E aquele homem sentiu aquele magnetismo invadir sua alma. E o doutor Bezerra disse, agora vá para casa, abraça sua esposa, abraça seus filhos. Isso é tudo que eu posso lhe dar. Se eu tiver lhe passado alguma energia boa, se você os abraçar, passará para eles também. É tudo que eu tenho para lhe dar agora. E conta testemunhas, amigos desse homem, que ele ia chegar em casa, ao abraçar a esposa e os filhos, a febre baixou. Então, um homem como Bezerra de Menezes, ele multiplicou ou ele enterrou os talentos dele, que Deus o confiou? Ele investiu ou ele gastou o empréstimo que ele tomou ao reencarnar? Né? Outro exemplo, Fabiano de Cristo. Alguém aqui já ouviu falar? Fabiano de Cristo, que o nome dele era João Barbosa, era um português, de família rica, né? Ele nasceu no norte de Portugal, era muito rica a família dele, comerciantes. E ele era uma criança extremamente inteligente. Então ele aprendeu a ler sozinho, né? O pároco da região lá passava de 3 em 3 meses na fazenda deles e trazia alguns livros, e ele aproveitava aqueles poucos instantes que ele tinha com aquele homem letrado, a oportunidade de aprender a ler e escrever alguma coisa. E ele aprendeu praticamente um autodidata. Então, quando ele ficou adolescente, próximo a se tornar adulto, foi morar no Porto. Porto é uma grande cidade de Portugal, né? E ele ouviu que estavam descobrindo ouro no Brasil. Ele nasceu por volta do século 17, 18, 1700 e alguma coisa, do século 18, né? Mais ou menos uns 100 anos antes do Espiritismo, né? E estavam descobrindo ouro no Brasil, em Minas Gerais, né? E a família dele tinha ficado pobre. Era muito rico, mas eles perderam tudo, né? Maus negócios, e terminou ficando na penúria. Então ele montou uma pequena empresa. Ele teve a brilhante ideia de mandar para o Brasil. Ele criou essa empresa e de remessas marítimas. E ele vinha ao Brasil, né? E trazia coisas que não tinha aqui. Vinhos, queijos, especiarias, né? E ele começou a negociar esses insumos naquelas minas de ouro, né? Onde existia muita riqueza, mas quem garimpava não tinha nada, era tudo do dono do garimpo, né? Então, ele começou a negociar esses insumos que ele trazia de Portugal e ele ficou fabulosamente rico. Logo, logo ele estava bilionário, porque ele trocava vinhos, queijos por pepitas de ouro, né? Muitos garimpeiros faziam esse escambo e ele, de tanto acumular esse ouro, ele ficou muito rico. Então, só que ele sempre tinha alguma coisa dentro dele
que dizia que não estava certo. A vida correta não era aquilo. Ele era uma pessoa muito generosa. E um dia ele estava esperando um carregamento lá em Paraty, no Rio de Janeiro. E sentado lá no cais, ele viu o convento de Santo Antônio, que existia lá. Ele olhou para lá e fez: rapaz, é isso que eu quero para minha vida. É ali onde está meu futuro, meu destino. E ele foi lá e disse: bom, eu quero... Ele era muito devoto de Francisco de Assis, né? Se eu quero fazer parte aqui do convento de vocês. Ele era meio assim, né? De Veneta. E vendeu tudo. Ele deu metade dos bens dele. Ele mandou para Portugal, para a família. Um quarto ele deu aos pobres, toda a população carente. E ele era muito rico. População carente daquela cidade. E o outro quarto ele doou ao convento. Simples assim. Se tornou um frade franciscano. Então, no tempo que ele passou nas Minas Gerais, né, ele aprendeu a manusear plantinhas medicinais. E as pessoas, ele fazia umas aguinhas, né, umas infusões que muitas pessoas tomavam e se sentiam melhor, até se curavam das enfermidades. E ele começou a ganhar fama nesse convento. Tem um frade lá que tem umas aguinhas que aí... E a procura começou a aumentar. Então ele foi transferido para o convento do Rio de Janeiro, né? E virou auxiliar de enfermagem. E nessa função ele passou os últimos 38 anos da existência dele. Auxiliar de enfermagem nesse convento. E naquela época não existia antibiótico, não existia nada, uma pequena ferida era uma coisa do outro mundo. E ele cuidava dessas pessoas. Ele dormia no convento porque... Ele dormia na enfermaria, porque ele sabia que durante a noite muitos dos enfermos tinham necessidades, precisavam de ajuda, e não tinha ninguém lá. Todo mundo do convento ia para seus aposentos e eles ficavam lá, abandonados durante a madrugada. Ele dormia lá, porque quando um chamava ele de madrugada, ele ia lá e atendia prontamente. E essas aguinhas dele começaram a ficar muito famosas, e os médicos do convento começaram a dizer: mas Fabiano, que quando ele virou frade, ele mudou o nome para Fabiano, né? Mas Fabiano, a gente dá os nossos remédios, o povo não sente nada, você dá essas aguinhas e o povo se cura, né? Criou-se essa fábula lá. Então, ele sofria de elefantise, que é uma doença horrível que deixa a sua perna desse tamanho. Ele desenvolveu uma doença nos joelhos, que ele tinha muita dificuldade de andar. Ele desenvolveu uma doença na coluna, que ele começou a ficar corcunda, torto mesmo, igual o Frei Damião, né? Então ele era um sujeito muito doente. E já no final da vida dele, já chegando na terceira idade, todo mundo percebia que mesmo com todas essas limitações, ele era um homem muito alegre, feliz, ele cantava o tempo todo. E quem vivia com ele dizia que ele tinha uma bela voz, uma voz muito bonita. Porque a gente, quando sente uma dor de cabeça, a gente fica insuportável, né? A gente, quando dá uma dor na unha, eu não quero mais trabalhar hoje. Eu vou me deitar ali, vou tomar uma dipirona e eu não quero ver ninguém. A gente não é assim? Ele não. Ele, com todas essas limitações, lembra muito Chico Xavier, né? Chico Xavier era todo doentinho também. Ele, com todas essas limitações, mas ele estava o tempo todo servindo. Ele sentia prazer, ele ficava feliz em ajudar. E foi assim que ele passou o resto da sua vida. As pessoas chegavam para ele: mas Fabiano, você está aí sofrendo? E ele respondia: não importa, eu tenho a bênção de servir. Então, até ontem a gente compartilhou nas redes sociais uma palestra de Anete Guimarães, onde ela fala que a nossa saúde física e mental é diretamente proporcional ao bem que a gente faz ao próximo. Olha só que coisa maravilhosa, a neurociência está descobrindo, né? Então, essas pessoas, Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo e muitos outros, eles eram criaturas já do reino dos céus. Eles sentiam prazer em servir o tempo todo. Eles estavam em estado de caridade. Eles não ofereciam obstáculo à livre manifestação da vontade divina. Criaturas em estado de caridade, criaturas do reino dos céus. E, encerrando o ensinamento que está nessa instrução dos Espíritos do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, um espírito amigo assina essa mensagem. Alguns dizem que é a própria Joana de Ângeles,
que mandou essa mensagem para Kardec. Vamos ler aqui rapidamente para a gente refletir, uma forma de concluir o que a gente aprendeu hoje. Então, esse espírito amigo nos diz: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos são, muitas vezes afigurados, paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Constantes, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São como um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira de suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito, que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança o ver cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem nelas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara e criticar as doações que receberam, tem muita gente que reclama da vida, né? Queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos às obras, arroteie o solo, ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as más. Regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito, os seus esforços e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor que lhe fará produzir frutos de caridade. Então essa é a mensagem do Espírito Amigo. Um exemplo de dar aquele que já tem. Vamos lá, Chico Xavier. Chico, Emmanuel chega para dizer a ele a missão que ele ia ter que desenvolver, né? Pela primeira vez ele anuncia: Chico, nós temos uma missão onde você vai psicografar 40 livros, né? Foi dada a missão, né? Dar-se, né? Foi dada a missão. Chico, 40? Nossa, vamos lá, né? Tomou a mão, a charrua e o arado, né? Como o Espírito fala aqui. E psicografou os 40 livros. Quando estava terminando o 40º, Emmanuel chega: Chico, você nem sabe da boa. Lógico que não foi assim, eu estou feitando. A gente tem que psicografar mais 40. Aí Chico, nossa, mais 40, vamos lá. E psicografou mais 40 livros, já em 80, né? Quando ele ia terminando o 80º, Emmanuel aparece: rapaz, Chico, você não sabe da boa. Aí assim foi. E foi aparecendo cada vez mais livros. Dar-se-á aquele que tem. Estão entendendo? E Chico psicografou 412 livros. Era 40 a missão dele. Mas Deus lhe confiou talentos que ele foi multiplicando e foi multiplicando. E o que é que o Senhor diz lá na parábola dos talentos? Toma daquele que terrou e dai àquele que tem 10. Vocês estão vendo? A cada um segundo suas capacidades. Então, para encerrar, um poema do Parnaso de Além Túmulo. Para a gente fechar a nossa reflexão, um poema chamado Caridade. Está lá no Parnaso.
é do poeta Cruz de Souza. Cruz de Souza era um catarinense brasileiro, contemporâneo de Kardec. Viveu apenas 37 anos, morreu jovem, né? Poeta de emotividade delicada, sob mercê de um simbolismo inconfundível, marcar sua individualidade literária. Sua vida foi toda de dores, ele sofreu muito. Quem conhece a biografia de Cruz de Souza viu que ele passou a vida inteira em sofrimento, mas sempre trazendo essas mensagens belíssimas que ele traz no Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro de Chico Xavier, psicografado, onde diversos autores já desencarnados mandam mensagens, poemas em estilo parnasiano, inéditos, a maior prova da existência da vida após a morte, segundo a minha opinião, né? Então, caridade. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa. Voz da eternidade, da eterna verdade que ressoa, por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave, que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Muita paz a todos.